Você considera ter uma boa memória? Bem, na minha experiência como professor e convivendo com muitas pessoas, tendo a dizer que você irá responder não. Bem, pelo menos é isso que a maioria dos meus alunos respondem e as pessoas com quem eu converso diariamente. Principalmente para os estudos, a pessoa vai dizer que lê bastante, tenta estudar, mas parece que as coisas simplesmente não entram na cabeça delas. Felizmente, se esse é o seu caso, há soluções. Há algumas técnicas de memória que realmente funcionam. E hoje eu vou trabalhar com você, apresentar a você essas técnicas. Se esse conteúdo for útil a você, considere ao final dele, não precisa ter pressa, deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você ajuda esse canal a crescer e ajudar mais pessoas. Sem mais enrolação, vamos começar. Antes de falar a primeira dica, eu vou fazer um preâmbulo. Ou seja, antes de falar a primeira técnica da memória, eu vou recomendar para você um livro, e aí, ler o livro já vai ser uma boa prática de memória, mas nesse livro você vai ver a importância do sono para a sua memória. Que não adianta falar de sono, não adianta falar de técnica de memória, de memorização, se o seu cérebro não está descansado, se o seu corpo não está disposto, não está, ou seja, se a sua máquina não está no seu potencial máximo para memorizar as coisas. E o livro que eu vou recomendar é esse daqui, Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, A Ciência do Sono e do Sonho. Ele vai explicar o que é o sono, quais são os ciclos do sono, o sono REM, o sono NREM, o que funciona no sonho, quais são as funções do sonho, vai falar sobre o sonambulismo e nesse livro também já vou recomendar a primeira técnica. O autor não fala expressamente, mas eu vou citar a primeira técnica que é crie memórias afetivas. Se você ler o livro, você vai ver que o autor vai dizer que na primeira fase do nosso sono, na fase NREM, o nosso cérebro ele está basicamente fazendo um filtro daquelas informações que ele acha importante lembrar para o outro dia e ele descarta aquelas informações que ele não acha importante. E nós não podemos escolher quais são essas informações que o cérebro vai priorizar. Ou seja, você não consegue dizer, cérebro, lembra disso. Cérebro, descarta isso. Mas o que se comprova é que a maioria dos estudos, aquelas memórias que afetam você afetivamente, elas tendem a ser priorizadas, ou seja, você esquece com mais dificuldade. Então a primeira técnica é, sempre que você tentar lembrar de algum assunto, você está lendo um livro, por exemplo, e você quer lembrar daquela informação do livro, tente criar um vínculo, ou seja, uma conexão neural daquela informação com algo seu sentimentalmente, alguma informação sentimental. Vou dar um exemplo. Certa vez eu estava lendo um livro e falava sobre o Sebastian Leitner, um estudioso que criou uma técnica de estudo chamado Método Leitner. E ele criou essa técnica de estudo em 1970. É uma informação vaga, o nome de um cara, uma data solta e criou um método de estudo. Como é que eu consigo lembrar dessa informação? Minha mãe nasceu em 1975. Ele criou a técnica em 1970. Então, para mim é fácil. Em vez de pensar, ele criou a técnica em 1970, eu penso, a técnica foi criada 5 anos antes da minha mãe nascer. Ela nasceu em 75, menos 5, 70. Depois, Sebastião é Sebastião. Na cidade onde eu moro, o padroeiro da cidade é São Sebastião. E o leite me lembra a palavra leite. Então, o que é que eu faço para lembrar dessa informação? Eu tento, quando eu lembro desse método de estudo, eu lembro de São Sebastião, aos pés de São Sebastião, uma caixa de leite, e ao fundo de São Sebastião, um calendário escrito 1975 menos 5. Ou seja, a imagem do santo, memória afetiva da minha cidade, o leite, um alimento que eu consumi muito na infância e consumo até hoje, e o calendário indicando o ano que a minha mãe nasceu, menos 5, 1970. Parece besteira, mas funciona. Ou seja, eu li uma vez aquilo, rapidamente, em questões de 1 minuto, fiz essa associação mental e nunca mais esqueci. Então, quando você tenta criar vínculos afetivos com o que você está estudando, principalmente, dificilmente você vai esquecer daquilo.
E por isso que geralmente você aprende música com mais facilidade, porque as músicas, elas afetam você sentimentalmente. Por que que você memoriza aquela música que te deixa triste? Porque te afetou sentimentalmente. Aquela música que te deixa alegre te afetou sentimentalmente. Por que que você aprende aquela música do vizinho que você não gosta? Porque você ficou irritado, raiva, um sentimento. Então, pelo ódio você aprendeu aquela música. Então, saiba explorar os seus sentimentos na hora de criar as suas memórias. Então, essa já é a primeira técnica. Unir os seus sentimentos à sua memorização. Está lendo alguma informação? Tenta pensar o que é que aquilo te lembra sentimentalmente. Cria aquele vínculo. Então, você vai ler o livro, já cria essa primeira técnica, e aí vamos para a segunda técnica, que também tem livro para recomendar, que é a mnemotécnica grega. E para você aprender o que é a mnemotécnica grega, eu recomendo esse livro aqui, que é A Arte da Memória, da pesquisadora Frances Yates. É um livro denso, ele é meio esotérico, confesso, mas aqui ela vai apresentar como é que funcionava a arte da memória e como é que, no decorrer da Idade Média até chegar na modernidade, o ser humano ele usava das artes da memória, tanto para fins de estudo, tanto para fins catequéticos, mas também para fins ocultistas. Aí vai estar Giordano Bruno e outros autores famosos da época, pensadores famosos. A arte da memória, a mnemotécnica grega, nada mais é do que você, sabendo que o ser humano ele tem a tendência a lembrar melhor de locais, você consegue memorizar melhor lugares. Porque geralmente, quando você perde um objeto, você tenta pensar onde foi que eu vi esse objeto a última vez. Você pensa no lugar. Quando você, por exemplo, tenta lembrar o nome de alguém, de forma intuitiva, você tenta pensar onde foi o último lugar que eu vi essa pessoa. Então a nossa mente, a nossa memória, ela é mais seletiva para lugares. Tem explicação científica para isso, que vai dizer que no passado, quando nós ainda dependíamos da nossa memória para achar o rio, para evitar predadores, para achar o alimento certo, então seletivamente a nossa memória ela foi sendo melhorada para locais, para esses lugares específicos. Passou-se o tempo, não há mais a necessidade, tipo, hoje tem GPS, hoje você consegue ver tudo rapidamente, mas ficou-se ainda esse vínculo da nossa memória ser boa para locais. Então, os gregos perceberam isso já naquela época, que a sua memória prefere locais. Então, eles criaram o chamado locus de memória. É um lugar de memória. Então, você vai se imaginar em um lugar específico que você conhece bem, pode ser a sua casa, pode ser a sua escola, pode ser uma igreja que você frequenta com frequência. O ponto é que você tem que conhecer bem esse lugar, você tem que se imaginar andando por esse lugar. Você pode fazer isso enquanto eu falo agora. Você imagina a sua casa e você entrando pela sala da sua casa, passa pelos móveis todos, você faz um tour pela sua casa. Esse é o seu locus de memória. Depois que você escolheu o seu locus de memória, você vai agora criar uma imagem para o tipo de coisa que você quer lembrar. E aí, nesse livro, vai ser explicado que os gregos usavam imagens para coisas e imagens para palavras. E para palavras era para cada letra, então é mais difícil, não vale a pena. Então, geralmente a gente usa para coisas. Então, geralmente eu uso para memorizar números. Número de telefone, CPFs, placas de carro. É uma forma de você praticar isso, mas também serve para outras coisas. Os oradores gregos, eles usavam muito essa técnica para memorizar discursos. Então, quando eles estavam pensando em paz, eles imaginavam, por exemplo, o pássaro da paz, ou seja, a pombinha da paz. Quando eles estavam pensando na virtude da paciência, eles imaginavam uma imagem que representava a virtude da paciência. E por isso que as casas dos gregos eram tão decoradas com estátuas, porque cada estátua representava alguma virtude, algum vício. Então, enquanto eles discursavam, eles ficavam se imaginando andando pela própria casa, e a cada imagem que eles viam no seu tour, eles conseguiam usar no seu próprio discurso. Parece complicado, mas é bem fácil. É basicamente você se imaginar num lugar específico e criar imagens inusitadas ali. Isso é muito usado nos campeonatos de memória. Vou dar um exemplo. Você, por exemplo, quer lembrar que você vai deixar a chave em cima do sofá. Você pode muito bem tentar. Você vai olhar fixamente para a sua sala, para o seu sofá, e vai imaginar uma chave gigante.
ou pode imaginar o personagem Chaves daquele seriado. Quanto mais inusitada, aí lembra, seriado Chaves, geralmente você assistiu, se você for da geração um pouco mais antiga, você assistiu, marcou você efetivamente, a chance de você esquecer é bem menor. Então, a mnemotécnica grega é o que nós chamamos hoje de Palácio da Memória, que ficou bem conhecido por aquele seriado Sherlock Holmes, primeiro nos livros. É você andar por um lugar específico e criar imagens inusitadas para conseguir lembrar com mais facilidade daquela informação que você quer. Então, funciona bastante. Vale a pena tentar. E é bem divertido. Geralmente, eu passo para meus alunos o baralho. Eles vão criar, para cada carta do baralho, eles vão criar um personagem específico, pode ser uma pessoa da vida real, ou pode ser um personagem da ficção, e eles vão se imaginar andando pelo locus de memória deles, e para cada carta que eles têm que memorizar, na ordem correta, eles vão ter que imaginar o personagem. No meu locus de memória, por exemplo, o baralho, o meu Ai seria o Ace, do personagem One Piece. O meu 10 seria o Ronaldinho Gaúcho, porque ele é o R10. E nesse caso, o meu 13, que é o Rei, seria o Rei Pelé. Eu usei o fato de que eu assistia muito futebol na minha infância e que eu memorizei o número dos jogadores, a camisa que eles usavam, e aí isso facilita. Então, quando eu tento memorizar o Rei, geralmente eu imagino o Rei Pelé. Se for o Rei de Copas, o naipe, eu imagino o Rei Pelé com a camisa do Brasil. Se for o Rei de Ouro, eu imagino ele segurando a taça, né? Ou então eu imagino ele usando um anel de ouro, um cordão de ouro. Se for o Rei de Espada, imagino ele com uma espada, ele com raiva, simbolizando guerra. Se for o Rei de Paus, ele com a perna de pau, ele sentado numa cadeira de paus, carregando uma escada. Então, é mais para divertimento que eu faço esse exercício, mas esses pequenos exercícios de memória tendem a facilitar a minha memorização. Tipo, de tanto fazer esses exercícios, eu consigo memorizar com facilidade placas de carro, sequências numéricas, informações de livros que eu não quero mais esquecer. Então, primeiro fazendo vínculos afetivos e depois usando essa técnica dos gregos, imaginando um lugar específico, criando personagens que eu conheço bem, porque é afetivamente, e dificilmente eu vou esquecer aquilo que eu quero lembrar. Funciona. Tentem fazer. Depois da mnemotécnica grega, aí vamos para a terceira técnica, na verdade, que é bem simples, é a leitura. E para você entender mais sobre a leitura, talvez se você quiser ter uma pegada mais científica, entendendo mais a parte bioquímica da memória, aí eu recomendo o livro do professor e pesquisador Ivan Izquierdo, que é um argentino que foi naturalizado no Brasil. Ivan Izquierdo, ele foi uma das maiores autoridades acerca da memória na ciência. Ele já faleceu. E ele vai explicar toda a questão científica, como é que os neurotransmissores, como é que a memória é formada no cérebro, o que é que afeta a memória, a relação da memória com a nicotina, as demências, é bem interessante. E de tanto estudar a memória, certa vez ele foi questionado o que faz a memória melhorar. E ele foi bem claro, a leitura. Quando você lê livros, a sua memória melhora. E aí ele vai explicar por quê, e é bem fácil. Vamos pegar, por exemplo, a capa do livro dele. Quando você pega a capa do livro dele, aqui está escrito memória. E quando se você é alfabetizado e sabe ler, você vai pegar a capa do livro e quando você vê a letra M, isso aqui é de forma inconsciente. Quando você lê a letra M, no seu cérebro ele começa a pensar em todas as palavras que você conhece com a letra M. Inevitavelmente, quando você pensa na palavra, você pensa na imagem que a palavra te lembra. Então, M poderia ser martelo, M poderia ser macaco, M poderia ser marmelada, M poderia ser morango. Então, você pensa em todas as palavras que você conhece com M, isso de forma automática, e você consegue revisar todas as imagens dessas palavras. Depois você vai para a segunda letra, ME. Quando você faz isso, você exclui todas as palavras com MA, todas as palavras com MO, todas as palavras com MI, com MO e com MU. Então, primeiro houve um sentido amplo. Você pensou em tudo que começa com M. Depois você selecionou mais ainda especificamente esse filtro. Começa a pensar em todas as palavras que começam com ME. Poderia ser memória, poderia ser meme. Então, vai para a terceira letra. M-E-M. Agora aqui vem men. E aí,
provavelmente o seu cérebro já saberia que seria memória, ou poderia ser membro, ou poderia ser membrana. Então, veja que inicialmente, na primeira letra da palavra, você pensou em dezenas de palavras, só na letra M. Quando você foi para a segunda letra, ME, você já excluiu, colocou o filtro e desceu o funil. Quando você chega na terceira letra, o seu cérebro está quase certo de qual palavra é, porque são poucas as palavras que você conhece que é M e é M. E se você conhece um outro idioma, você pode pensar em outro idioma também. Quando chega em memor e você vê o acento, o seu cérebro já sabe que é memória. O que isso quer dizer na prática? Que antes mesmo de terminar a palavra memória, você já sabia que estava escrito memória. Antes dos seus olhos verem todas as letras, você já conseguiu lembrar que isso era memória. E é por isso que muitas vezes você consegue ler mesmo quando a letra está apagada, porque você consegue completar a informação. Então, esse simples processo de ler uma única palavra faz com que você revise várias palavras que você conhece, você pense em várias imagens que se remetem a essas palavras que você conhece. Isso é um exercício de revisão ativa. Funciona. E isso é só para uma palavra, imagine para todas as outras palavras de um texto. Mas para isso funcionar bem, você tem que ler ativamente, não é somente ler por ler. Você tem que ler concentrado no que você está lendo. Isso aqui é a chamada a chamada leitura profunda. Você tem que ler tentando entender o que você está lendo e se propor a ler livros mais difíceis, que aí você força o seu cérebro a melhorar a sua memória. Então, essa é a terceira técnica de memória. A quarta técnica é escrever. Escrever cursivamente. Você tem que ter um caderno e ficar escrevendo, porque dentro dos benefícios, a escrita cursiva vai forçar você a ficar concentrado no que você está fazendo. Por que não serve digitação? Porque quando você está digitando, você consegue digitar e fazer outras coisas ao mesmo tempo. E você não vai ter muito prejuízo da atenção por isso. Agora, quando você está escrevendo, você é obrigado a se concentrar no que você está fazendo. Primeiro porque o simples fato de ter que mexer a mão no ângulo correto já exige mais atenção de você no papel. E depois, à medida que você vai escrevendo, você consegue se concentrar ali e você percebe que os seus pensamentos ficam mais organizados. Com o tempo, você consegue sintetizar o seu pensamento, você consegue escrever melhor e um pensamento organizado é uma excelente forma de dar memória. Muitas pessoas não conseguem lembrar das coisas porque o pensamento é desorganizado, ela não sabe nem por onde começar a memorizar. Então, organizando, criando uma cadeia lógica, você consegue lembrar melhor. Que usando uma linguagem mais científica, você cria conexões neurais e essas conexões neurais, quando bem estabelecidas, facilita a sua memorização. Veja, usando essas 4 técnicas, eu tenho certeza que a sua memória vai ficar muito boa. Você criando memórias afetivas, depois usando a mnemotécnica grega, de tempos em tempos, pensando em lugar de memória, depois você lendo bastante e escrevendo cursivamente, usando esses 4 pilares, não tem como a sua memória não ficar boa. E priorizando o sono, evidentemente. Se você quer algo ainda mais para os estudos, beleza, João Lucas, já fiz tudo isso, minha memória funcionou de fato, agora eu quero dar um up a mais nos meus estudos. Aí você vai ter que estudar por questões. Por quê? Quando você está estudando, fazendo resumos, você tem a falsa sensação de que você está aprendendo. Só que quando você faz um resumo, geralmente você volta no texto, pega aquele trecho do texto que você gostou e acha que é importante e nunca mais você volta a ler. Quando você está estudando por questões, não. Quando você já começa, você estudou um assunto, quer testar se você consegue lembrar daquele assunto, espera uma semana, faça exercício daquele assunto. Porque o simples fato de ter uma pergunta vai forçar você a tentar lembrar das informações para responder a questão. Isso é um estudo extremamente ativo. É uma técnica de estudo mais avançada, porque primeiro você tem que ter uma certa base teórica. Então, se você está iniciando nos estudos, você primeiro tem que realmente ler bastante, consumir bastante coisa, mas depois você vai partir para estudar por questões. Respondendo uma questão, você é obrigado a pensar naquilo que você sabe. E mesmo quando você admite que não sabe uma questão, você é obrigado a lembrar daquilo que você não sabe. Ou seja, por que eu não sei responder essa questão? O que está me faltando? Então, estudar por questões é uma boa forma também de você perceber qual é o seu nível. Temos essas 5 técnicas. E para finalizar, eu recomendo que você faça brincadeiras de memória.
seja, eu tenho como passatempo, parece meio estranho, mas eu tenho passatempo de memorizar placas de carro. E geralmente eu uso a mnemotécnica grega. Então, sempre que eu vejo um carro passando aqui nas redondezas, eu olho para aquela placa, gasto alguns segundos, alguns minutos, e crio uma história mental em um local específico, geralmente o próprio carro da pessoa, e aí eu consigo lembrar daquela placa por meses, por anos, e geralmente eu não esqueço. Tem a memória genética. Algumas pessoas têm memória boa por genética. Mas a memória também pode ser melhorada artificialmente. É quando você cria essas técnicas de memorização para você não esquecer. E, não menos importante, já que eu comecei a falar, outra técnica de memória é você ensinar os outros. Aprende melhor quem ensina. Porque quando eu aprendi um assunto para mim mesmo, eu como professor, beleza, eu aprendi para mim. Agora, quando eu tenho que ensinar para um aluno que não conseguiu entender da mesma forma que eu sou obrigado a mudar a linguagem daquilo que eu entendi para que o aluno também possa entender. E esse esforço de ter que repensar num assunto para conseguir explicar melhor para outra pessoa, isso é excelente para a memória. Então, uma boa técnica de estudo para memorização é você dar aula. João Lucas, eu não sou professor. Dá aula para si mesmo. Fala sozinho. Experimenta. Quer aprender um assunto? Faz um seminário, você sozinho no seu quarto, e tenta explicar o assunto para você mesmo. Imagina que tem alunos perguntando as coisas. Então, eu vou explicar aqui equação do primeiro grau. Você começa a explicar, aí do nada você imagina que alguém perguntou, fulano, mas professor, o que é equação do primeiro grau? Aí você vai lá, fulano, equação do primeiro grau é isso, isso, isso. E quando é que a reta é crescente ou decrescente? Aí você fala, fulano, é assim, assim, assim. Esse exercício é excelente para a sua memória. Teste, você vai testar e vai me dizer. Você vai voltar aqui e vai falar, funcionou, eu sei que vai funcionar. E, por enquanto, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até mais.